Uma coisa bem interessante quando a gente fala sobre resiliência, que eu estava pensando que, às vezes, a resiliência individual, ela pode ajudar ou pode dificultar na resiliência do casal. Por que é uma resiliência, por exemplo, de casal? Nós definimos aqui muito sobre resiliência, né? Mas o que é uma resiliência num relacionamento que vocês viram aqui? É exatamente isso. É quando o casal resiliente, ele é capaz de recuperar o equilíbrio conjugal. Recuperar o equilíbrio conjugal, agora a gente fala, a gente não conseguia conversar. Hoje a gente consegue conversar. E consegue conversar sobre tudo. Então tem um equilíbrio, porque existia um egoísmo, existia uma prepotência. Então a resiliência no relacionamento é quando o casal ele consegue recuperar esse equilíbrio conjugal em situação de estresse, saindo fortalecido da experiência, com novos recursos para enfrentar as adversidades que ainda virão. Agora, a resiliência individual, ela pode ajudar na resiliência conjugal ou atrapalhar. Às vezes, eu percebo assim, com casais. Casais chegam e não conseguem resolver os problemas. Mas só que essa mesma pessoa, ela trabalha fora. Ela tem um emprego, às vezes é empresário. Como é que ela consegue lidar com os problemas lá? Ela consegue. Às vezes ela até é uma líder na empresa, um líder na empresa. Mas por que não consegue resolver dentro de casa? Que esse ambiente de intimidade. Então, às vezes, resilientes nós somos individualmente. Quantos de nós enfrentamos circunstâncias, batalhas na vida? Fomos vitoriosos, casamos. E os dois, às vezes, têm essa mesma experiência. Mas é possível que hoje eles não conseguem ter a resiliência como casal. Tem essa resiliência individual. Já provaram isso com os seus históricos de vida. Por quê? Porque quando se fala de casal, o grande problema é convergir. É como eu olho. Como eu vou olhar o problema. Se eu não deixar o egoísmo, se eu não deixar a minha prepotência, se eu não deixar o meu ego, se eu não deixar o meu eu não posso ter um olhar individual, seja para mim ou seja para outra pessoa. Eu preciso ter um olhar do relacionamento. Algumas coisas elas podem atrapalhar na resiliência de nós não conseguirmos convergir. Por quê? Porque a maneira de nós olharmos, de nós fazermos o ajuste, passa por algumas frases, né? Eu atendi um casal na sexta-feira, à distância, e conversando com eles, eu disse, vocês percebem a fala de vocês? Porque existem vícios de linguagem que às vezes a pessoa não percebe. E essa fala de linguagem, ela demonstra o quanto ela é, às vezes, egoísta ou individualista. E eu anotei algumas coisas assim. Para mim tem que ser assim. Se você está com um problema de relacionamento e você chega assim, para mim tem que ser assim, então para você já está definido. O que vai acontecer? Vai ter que acontecer um processo de convencimento para você pensar de maneira diferente. Porque você está num tratamento conjugal com uma linguagem e pensamento individual. Quer dizer, para mim, tem que ser assim. Eu faria desse jeito. Eu vejo assim. Eu sou assim. Eu acho que tem que ser assim. Eu penso que é melhor assim. Tudo primeira pessoa. Como é que a gente consegue, no relacionamento conjugal, tratando a primeira pessoa?
Porque o outro também pensa, o outro também tem sentimento, o outro também... E como é que consegue convergir isso? Que precisa ter esse olhar. Por isso que é importante algumas palavras que nós vamos estudar no próximo encontro. Flexibilidade, perdão, empatia, paciência, ressentimento, frustração, decepção, conversa franca. Cada palavra dessa tem um significado. E ela precisa ter significado para nós. Eu queria encerrar agora essa última parte, falando para você de um texto bíblico. Esse texto bíblico, para mim, talvez seja o maior exemplo de resiliência na Bíblia. Eu até parei essa semana para pensar em um outro texto, mas não veio na minha mente, eu desconheço, pelo menos até então, um outro texto que seja tão forte e me ensine tanto sobre resiliência do que a experiência de Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 14 ao 24, que eu sempre gosto de pensar no tema que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Foi isso que Davi fez. O texto diz isso. O texto vai dizer que Davi levantou do pó. Foi bem isso. Se eu ler o texto, você vai ver isso. Ele levantou. Então, como isso é possível? Como isso é possível quando o cara é um rei, quando o cara trai a confiança das pessoas, pega uma mulher que não é dele, manda matar o marido dela, engravida ela, e agora Deus diz que ele vai sofrer as consequências, e uma delas é que o filho que está no ventre dela vai morrer. E o cara vai para a presença de Deus, jejuar, clamar, e Deus mata a criança. Como é que esse cara que ficou 7 dias sem comer nada, rasgou as vestes, a partir do momento que ele sabe que a criança está morta, e os caras dizem, agora ele vai tirar a própria vida, pois se a criança estava viva, ele estava nesse estado, ele sabendo que a criança morreu agora, ele vai se acabar. Aí quando ele sabe que a criança está morta, ele levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai seguir a vida dele. Como isso é possível? Nós vamos tratar desse texto aqui um pouco hoje e um pouco no próximo encontro. É possível porque Davi trata 3 áreas da vida dele. São 3 áreas fundamentais que, se não forem tratadas na sua vida, você não consegue a resiliência no seu relacionamento. O primeiro versículo é o versículo 20. Está ali. Diz, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Qual é a primeira coisa que Davi teve que fazer? Questões pessoais. Primeira coisa, eu preciso tratar as minhas questões pessoais. Banho significa limpeza. Banho significa tirar a sujeira. Se perfumar quer dizer ficar cheiroso. Então, uma das primeiras coisas fundamentais para se ter resiliência no relacionamento, para resolver algo que eu preciso resolver, eu preciso ter um olhar para mim mesmo. Eu preciso tratar com as minhas questões pessoais, eu preciso me tratar como pessoas. Quais são as coisas que eu preciso resolver comigo mesmo? Quais são os meus dilemas pessoais? Eu não consigo resolver nada no meu relacionamento se eu não estiver resolvido como pessoa. Eu não consigo sarar o relacionamento se eu estou doente. Então Davi, para começar uma nova vida, Davi, para dar a volta por cima, ele teve que tratar ele. Teve que tomar um banho. Vou tomar um banho, vou tirar tudo isso que está podre em mim. Tudo que é sujeira em mim. O que está mal cheiroso em mim? O que está podre em mim? O que precisa ser lavado? O que as águas precisam levar embora? Preciso colocar uma outra roupa. Eu preciso tomar uma nova postura.
Colocar roupa nova é uma nova postura. Pentear o cabelo, passar um perfume. Então, se nós não tratarmos coisas pessoais, se eu não olhar para mim, quais são os meus fantasmas, quais são os meus dilemas, quais são minhas fraquezas, quais são as coisas que precisam ser trabalhadas em mim. E a primeira coisa que Davi faz é tratar ele. A primeira coisa para ter uma resiliência no relacionamento é tratar com você mesmo. É tratar as coisas ruins em você. Teu sentimento, tuas emoções, tuas lembranças. Como o Gustavo falou, eu olhei para a experiência do meu pai. Que bom que foi positivo. Mas ele poderia dizer, já que meu pai fez isso, também vou fazer. Eu preciso trazer à memória o que pode me dar esperança. E a memória tem a ver comigo. Davi levantou, se lavou das coisas sujas e impuras. Quais são as coisas que te atrapalham? O que é que precisa mudar em você? Como a Gisele disse aqui. Eu também entendi que eu também estava errada quando eu parei. Não justifica o erro dele, nem apoia o erro dele, mas ela disse, eu também tenho culpa no cartório, não no sentido do que ele fez, mas no sentido do meu casamento não está melhor. Não posso trazer para mim e dizer, eu sou culpada, e a Gisele nunca pensou nisso, né? Pelo menos que a gente já conversou. Não, eu inocente, vou deixar ele inocente pelo que eu... Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas ela também entendeu. Se nós vamos ter que ter um relacionamento diferente agora, eu também tenho coisas que tem que mudar em mim. Também sou prepotente, arrogante, brigo, tinhosa, né? Mulher piolenta. Segunda coisa, depois entrou no santuário do Senhor. Questões espirituais. Todo problema de caráter pessoal, de relacionamento, afeta a nossa vida espiritual. Davi teve que acertar com Deus. Ele tomou banho, se lavou, tratou as coisas dele e disse que ele foi para o templo adorar ao Senhor. Pensei comigo, o que Davi foi fazer lá? Davi foi falar, Deus, eu te perdoo. Matou meu filho, mas eu te perdoo. Estou bem contigo. Não estou de mal de ti não, Deus. Eu vim aqui para te adorar, para dizer que entre eu e ti está tudo legal, está tudo bem, estou de volta. Essa área na minha vida foi afetada, eu fiquei dias lá chorando, jejuando, mas eu voltei agora para te adorar. Quando os problemas da vida afetam a minha vida espiritual, eu preciso me recompor a ela. Ela é um dos grandes segredos para que o vinho, para que a água se torne vinho. Mas a grande questão é que quando os problemas chegam, eu me abraço com os problemas meus, para me valorizar e dizer, eu estou certo, eu estou com a razão, a minha fé enfraquece, aí as coisas vão para o buraco. Davi diz, não, vou me lavar que eu estou sujo. Mas agora eu vou para a presença de Deus para dizer, eu estou aqui, forte e firme, vou voltar a te adorar, vou cantar, fazer música, vou pular e vou te adorar ao Senhor, eu vou voltar com a minha vida espiritual, vou voltar a orar, buscar a presença de Deus, vou voltar a crer em milagre, porque a pessoa que não crê em milagre, na restauração do casamento, eu não consigo entender outro nível de adoração. Porque motivo para separar, todos nós vamos ter em qualquer momento. Motivo para a gente não querer continuar casado, nós vamos ter em algum momento. Isso é natural. Mas o que às vezes nos faz? É a nossa fé. É a nossa esperança no Senhor. É o amor que nós temos na palavra dEle, de entender que Ele transforma a água em vinho. Então, resolveu os seus problemas, não precisa ser nessa mesma ordem,
resolva agora os seus problemas com Deus. E aí no versículo 24, depois Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela. Eu preciso resolver as coisas com o meu próximo. Porque a gente fala de Davi. Sempre a gente fala de Davi. Mas a gente nunca para pensar em Betseba ou Batseba. Essa mulher que ele pegou forçada, matou o marido dela, engravidou ela, e por causa dele ela perdeu o filho. A gente vê Davi e fala, coitado de Davi, está aqui porque perdeu o filho. Mas e ela? E ela que foi vítima? Vítima de um rei pilantra. Davi acertou-se com ele, legal, acertou com Deus. Mas ele precisava acertar com a mulher agora, ele precisava conversar com ela. Precisava resolver algumas questões, precisava pedir perdão para ela de algumas coisas, porque ele estava aqui chorando, mas ela também estava em luto, porque ela também era mãe. Ela perdeu um filho. Ela também saiu prejudicada na história. As decisões e burrice dele afetou outros. As minhas decisões afetam outros, como eu disse para uma pessoa essa semana. Foi Acã que pecou, foi Acã que desejou, foi Acã que roubou, foi Acã que trouxe para casa e escondeu debaixo do tapete. Mas foi toda a família dele, todos os animais deles, que foram apedrejados até a morte fora da cidade. Mas foi ele que errou. Mas quando nós temos aliança, os nossos erros não são só nossos, os nossos erros interferem na nossa família. É por isso que eu preciso consertar com o meu próximo que está errado. Eu preciso chegar em Batseba e falar, me perdoa aí, arrebentei a tua vida. Culpa é toda minha. Você estava tomando banho lá, não tinha nada a ver. Eu que me interessei por você, como usei meu poder de rei, trouxe você, deitei com você, engravidei você, mandei matar o seu marido. Precisa acertar com o próximo. Precisa ser sincero com o outro. Precisa acertar aquilo que a gente tem que acertar. Até porque ele interrompeu o sonho dela. Ela não tinha sonho de ser mulher de rei. Ela era mulher de Urias. Quais os projetos que ela estava fazendo com Urias? E Urias é um cara de bom caráter. Urias não era pilantra, não. Deus que era bom. Bem provável que era um bom marido. Ele tinha um sonho, tinha um projeto. Talvez de ter filhos. E agora vem um pilantra chamado Davi, rei, e acaba com tudo. Ele precisa agora acertar com ela, dizer, filha, me perdoa. Diz que ele deitou-se com ela, né? Não coloquei ali o texto, mas depois que deitou-se com ela, ela engravidou, teve um filho que o Senhor amou, que chamou-se, deu o nome de Salomão. A gente só consegue, florescer, produzir frutos, caminhar, quando a gente resolve o que precisa ser resolvido. A gente só consegue engravidar de coisas novas, quando a gente resolve as coisas velhas. A gente só consegue produzir novas sementes de amor, de alegria, de agradar a Deus, quando a gente enterra as coisas velhas. Davi acertou com ele o que precisava ser acertado. Davi acertou com Deus o que precisava ser acertado. Davi acertou com a mulher dele o que precisava ser acertado. Quando essas coisas acontecem, nós não temos outro resultado, a não ser a bênção do Senhor. Diz que nasceu a criança e o Senhor se agradou da criança. Diz que o Senhor amou aquela criança. E o nome dele foi Salomão. Talvez esse seja os 3 segredos
para que a gente possa desenvolver a resiliência no nosso relacionamento. Espero que você tenha aprendido. Espero que o Espírito Santo de Deus lance essa semente no seu coração e que o seu coração seja uma terra fértil. Uma terra fértil. A minha palavra como pastor é apenas informação. Eu não posso fazer mais do que isso. Só te informar. Agora é o Espírito Santo que pode codificar, trazer à luz isso no seu coração, para mudar a sua cabeça, a sua atitude e o seu coração. Para que você possa viver o melhor de Deus no seu casamento, em nome do Senhor Jesus. Amém?